Uma terra. Uma espada. Um rei. Great Pendragon Podcast, o seu canal de RPG arturiano e assuntos medievais. Saudações, damas e cavaleiros! Bem-vindos ao Great Pendragon Podcast. Eu sou o Sr. Rafael de Silster. Me acompanhando nessa jornada não está o Sr. Edward, e desta vez ele está de guarnição nas fronteiras de Saron. Mas hoje, também de Saron, mas na verdade no monastério de Shoulderton, me acompanha o irmão de Bor. Aqui é irmão de Bor, o cronista. Eu sou um antigo cavaleiro cuja espada ainda está pendurada na parede. E aqui do meu eremitério e dos meus muitos tomos arturianos, eu estou pronto para embarcar nessa jornada também. É bom porque o irmão de Bor, ele deixa a espada guardadinha aí, e assim que chegar a nossa hora, a gente vai estar firme e forte. Talvez não tão firme, talvez não tão forte, mas quando chegar a Batalha de Camelot. Porque o que a gente vai aprender hoje, cara, que não importa o seu dano de espada, o que importa é o quanto você tem nas suas lealdades. Então prepare o seu tinteiro, pega seus iluminuras e... Livro 1, capítulo 6. Como Sir Lancelot tirou um fumble em inspiração e ficou louco. Bem, irmão de boa, essa é a nossa segunda parte do episódio falando aí sobre traits e passions. Na verdade, no primeiro nós introduzimos o conceito dos traços de personalidade, das paixões como um todo, e falamos dos traits. Agora chegou a vez de falarmos mais sobre as paixões. Como você acha que seria a melhor forma de definir as paixões e até a sua utilidade dentro do Pendragon? Bom, eu diria que as paixões são o combustível primário de Pendragon, ou melhor dizendo, dos cavaleiros, né? Dos personagens de Pendragon. Embora os traits, os traços de personalidade definam quem ele é, o que ele faz, como ele age, os skills, o que ele sabe fazer, as paixões são determinantes para descobrir como que ele vai agir frente a situações extremas. Da forma como os traits são, eles mensuram a personalidade do cavaleiro. As paixões, por outro lado, elas mostram como ele tem apreço pelos valores que ele segue, os valores mais básicos do cavaleiro. E que elas podem conceder-se em habilidades quase que heróicas, se eles forem levados por elas, tomados por elas durante as suas aventuras, as suas andanças. Mas, como tudo em Pendragon, tudo que tem o seu bônus tem o seu ônus também, né? Então, há um grande risco quando você se deixa levar pelas suas emoções. Elas servem para guiar a interpretação do seu personagem, para forçar o seu personagem a fazer determinadas coisas, se elas tiverem valores muito extremos, mas elas têm uma função que é diferente dos traits e que, como eu disse, é o combustível dos cavaleiros no jogo, que é a possibilidade de você se inspirar para tentar realizar alguma ação, algum feito, completar alguma demanda. O que é isso? Você pega uma das suas paixões, que seja adequada àquele momento. Por exemplo, você está lutando para defender a sua honra, então você vai tentar se inspirar pela sua honra. E assim por diante. O que é inspiração? Você vai fazer um teste contra o valor daquela paixão, exatamente como se fosse um skill ou um trait. E os resultados, dependendo do que sai no dado, são 4 possíveis. O primeiro resultado é o crítico, que é quando você consegue o valor igual, né, a sua paixão. Quando isso acontece, você marca, aumenta automaticamente um ponto e você escolhe o skill, que ele vai dobrar ou vai ganhar mais 20 de bônus, caso ele seja menor do que 20, né? Então, ou ele dobra ou ele ganha mais 20. Todos esses bônus, eles vão valer sempre pela situação, né? Pelo aquele evento da qual a paixão está relacionada. No sucesso, o cavaleiro vai só marcar e ele vai sempre agir a favor daquela inspiração, né? Então, se ele tiver ódio a saxões, ele vai agir assim com raiva dos saxões, né? Mas ele não vai estar completamente irracional. Ao contrário do cara que tira um crítico, né? Geralmente, quem tira crítico sempre age assim completamente dentro daquela, a forma mais extrema possível, né? Então, no sucesso, além de agir a favor e fazer o cheque, ele ainda vai ganhar um bônus de mais 10 em um skill. Na falha, ele fica disheartened, ele perde, né, a força dele, fica sem o seu coração por aquilo. Ele perde um pontinho, ou não, a critério do mestre,
e ainda fica com uma penalidade de 5 em todos os testes que fizer durante esse evento. E o mais divertido de todos é o fumble, né? É pelo menos pro mestre. Isso aconteceu poucas vezes nas nossas mesas, né, Sr. Rafael? Eu me lembro, pelo menos quando eu estava mestrando, que a maior parte das vezes que isso aconteceu foi até com NPCs. Já teve um jogador em mesa minha que rasgou as roupas e correu no mato, depois de flambar e de uma inspiração. E o cara ficou alguns anos aí fora de jogo. Mas aí quais são os efeitos disso, né? Quando o personagem rola um fumble, ele fica louco, fica removido do jogo, né? Como nós comentamos. E ele só retorna quando o mestre achar necessário, se ele achar necessário. Porque até que essas condições aconteçam, até que o mestre ache que é adequado, relevante ele retornar, o cara simplesmente fica louco, vagando pelas estradas e florestas da Bretanha e não falando nem fazendo coisa com coisa. Além disso, ele perde um ponto da paixão que gerou a loucura dele. E é interessante que, apesar de ser uma coisa que fica sob o controle do mestre, eu acho que é até uma chance que o mestre e os jogadores tendem a aproveitar para poder fazer pelo menos uma aventura especial, né? Imersa nessa loucura do cavaleiro. Porque como ele tá louco mesmo, né, cara, vale aparecer qualquer coisa assim durante esse período, né? Ele pode ver qualquer coisa louca, ver lugares bizarros, e tá tudo valendo, né? Até ele conseguir sair daquele estágio de loucura. E efetivamente foi isso que aconteceu com alguns personagens arturianos, como o caso mais clássico do Lancelot, né? Que certa vez recebeu críticas tão magoadas e tão fortes da rainha Guinevere que ele simplesmente não aguentou, né? Ficou maluco e sumiu por um ano. Outra coisa é que um episódio desse de loucura pode ser muito interessante, porque, apesar do jogador, né, ficar, digamos, desabilitado, o personagem dele, os outros jogadores podem se meter numa aventura no ano seguinte para tentar resgatar o companheiro. Outra cena que ilustra bem essa loucura é no Excalibur, né? No episódio passado a gente pegou uma ceninha para ilustrar, mas no Excalibur tem uma cena muito boa, depois que o Lancelot dorme com a Guinevere, né? E o Arthur descobre e ele crava a Excalibur aos pés deles, né? Quando ele acorda, ele fica maluco quando vê a Excalibur assim e grita lá o famoso: o rei sem sua espada, a terra sem o rei. Com certeza a Excalibur ainda deu uma penalidade de 10 na lealdade a Arthur pra ele, né? Por causa da desonra que ele fez. O Jaime estava se sentindo particularmente malvado naquele dia. Exatamente. Mas não é apenas o fumble que é perigoso, né, pro cavaleiro, né? Mesmo o sucesso e o sucesso crítico podem ser perigosos, né? Sim, porque uma coisa é você ganhar o bônus, outra coisa é você conseguir realizar o feito, a demanda que gerou a inspiração. E se você falhar, o que acontece? Meu irmão, 2 dadinhos de 6 aí do mal pra você. Faz um teste de Age Roll e tá arriscado a perder até 4 pontos de atributo. Não é brincadeira. A lição a ser tirada é que as paixões são coisas importantes, gloriosas, mas também muito perigosas se forem usadas levianamente. Não, e é legal porque o Greg Stefano, cara, esse cara é meu ídolo. Porque ele é um Dutch Dame de marca maior, cara. Aliás, acho que ele deveria ter cunhado esse termo. Porque é genial, né, cara? A maior ferramenta heróica do cavaleiro também é que possibilita mais, assim... Pode ser uma maldição, né? Exatamente. Ele dá bônus pro cavaleiro, tanto de glória quanto nas habilidades de luta dele, mas também tem uma possibilidade muito forte de prejudicar ele imensamente se ele não tiver sucesso na sua demanda, né? E é engraçado que isso é chamado de choque, né? E quando a pessoa se inspira, mas falha na sua ação. Só que o choque, ele pode acontecer mesmo quando o personagem não se inspira. Quer dizer, se ele tem uma lealdade muito alta, né, se ele tem uma paixão alta demais e acontece alguma coisa que vai de encontro a essa paixão, né, que realmente dá um choque no personagem. Encontrar Excalibur cravada aos seus pés enquanto você está lá pelado do lado da rainha. Exatamente. Isso também pode gerar um choque imenso. Então, mesmo sem você fazer teste nenhum, você pode tomar um Age Roll aí na cara a critério do mestre. Você tem que amar o Greg Stefano, né, cara? Mas essas são as consequências imediatas, porque se você se inspira e falha, ou dependendo do grau da sua falha na hora de inspirar, você também tem consequências posteriores.
né? Tirando, é claro, o lance do fumble, você pode ainda ficar melancólico mais tarde. Interessante notar que quando você falha na sua inspiração, você fica com menos 5 nos testes durante o evento todo, mas até aí tá tudo bem. Quer dizer, você tem uma penalidade de menos 5, só que tem uma chance no final, no final você não vai tomar choque, porque o choque você já tá tomando o encontro inteiro, né? Agora, se você sobreviver, e independente de ter falha ou sucesso no evento, depois desse período você vai ficar em depressão, né? Você vai ficar melancólico. Então, o efeito do jogo é que, pelo menos por um dia inteiro, o seu personagem vai ficar introspectivo, sem querer falar com ninguém, sabe? Evitando o mundo inteiro e tal. E se homens, damas não, mas se homens forem tentar tirar o cavaleiro dessa melancolia, falar com ele corre sério risco de ser atacado pelo cavaleiro melancólico, que vai apenas querer ficar sozinho no seu canto. E a única forma de se lutar contra isso é usando psicologia reversa. O que fica uma mecânica bem engraçada, cara. Eu não me lembro da gente ter feito isso em jogos que eu mestrei. Eu lembro de uma vez que você fez isso. Não, eu realmente não me recordo, mas seja como for, é uma tática interessante, né? Você vê isso em ação na literatura algumas poucas vezes, e em filmes certamente o tempo todo. Uhum. Arturianos ou não. Basicamente, como é que funciona a psicologia reversa? O companheiro do cavaleiro ele vai tentar forçar um cheque que o cavaleiro tenha muito baixo, né? Por exemplo, vamos dizer um cruel. Então ele acusa o cavaleiro de ter sido cruel em alguma situação, né? Ter feito alguma coisa assim cruel, e o cavaleiro que está acusando vai fazer um teste de merciful, né? De misericordioso. E o cavaleiro melancólico vai ter que fazer o oposto, né? O teste cruel. Se ele falhar, ele acorda dessa depressão, ele se percebe o que está acontecendo. Mas se ele falhar, ele fica violento e vai querer lutar contra o cavaleiro amigo dele. Normalmente mostra quanto Pendragon é um jogo perigoso. Existem 4 paixões básicas que todo cavaleiro arturiano tem. E nesse ponto é que entra aquilo que eu falei, que cada personagem pode até ter valores bem diferentes, né? Ele pode ter apreço diferente por elas. Mas existe uma ordem medieval de como as paixões funcionam, né? Primeiramente, e acima de todas, vem a sua lealdade ao Lorde. Porque, afinal de contas, sem um Lorde, sem um senhor que lhe dá proteção e terras e outras benesses, você não é ninguém. Você é um nada solto no mundo. Então você precisa ser um vassalo de um suzerano ou de um soberano. E a esse senhor você deve a sua lealdade total. Pois é, você pode até não ter muito apreço por ele, mas ainda assim a lealdade a ele é a primeira virtude que você tem que sempre dar importância, né? Se o seu Lorde permite, se o seu Lorde lhe comanda fazer alguma coisa, você sempre deve a ele a lealdade antes de tomar qualquer grande ação. Agora, é claro, embora os personagens geralmente não sejam lordes e senhores eles mesmos, os próprios senhores feudais têm uma paixão de lealdade para com os seus vassalos. Então a coisa pode até não ser totalmente recíproca, mas existe uma forma de compensação, pelo menos na teoria. E geralmente essa é bem menor do que a lealdade dos vassalos dele. Depois da lealdade ao Lorde, nós temos o amor à família. Eu pelo menos considero em pé de igualdade, assim, e certamente alguns vão considerar superior à outra. Mas o amor à família é aquela coisa de que você veio, antes de mais nada, do útero da sua mãe. E você é o filho do sangue do seu pai, e do avô, e do seu avô antes dele. Então você e todos aqueles acima e abaixo de você, ao seu redor, são objetos de lealdade também. E também é bom lembrar que uma sociedade medieval era muito mais fechado, né? Então você só pode confiar na sua família. Exatamente, você interagia muito pouco com outras cidades, sabe? Então era sua vizinhança, mas principalmente seu núcleo familiar. Então a quem você iria recorrer se tivesse um problema seria a sua família. Se você fosse capturado e tivesse que levantar um dinheiro para resgate, quem ia ter que fazer isso? A sua família. O seu Lorde, mas a sua família certamente ia ajudar.
Agora, Tá bom, teu Lorde ia dar o dinheiro, sim. Ué, muitas vezes é do interesse dele. Mas se não for do interesse dele, quem tem que cuspir o cascalho aí são os seus primos, irmãos, pais. Pode tios. até ser que o Lorde vá dar o dinheiro, mas são os membros da família que tem que ir lá pedir, encher o saco pra conseguir arrancar umas librazinhas, né? Também podemos esquecer, né? Em questões de rixas pessoais, rixas familiares e tal, muitas vezes essas lutas, essas rivalidades, existem à revelia dos senhores, né? Uhum. Então, você pode ter uma inimizade muito forte com um clã vizinho, com um cavaleiro de outras terras e tal, e o seu senhor não quer nada a ver com isso, porque ele não quer irritar o senhor do outro cara. Entretanto, se você se envolver numa encrenca, você pode ser forçado a reunir aí os seus irmãos e primos e tal para dar uma surra no outro sujeito. Ou pior, se você derrotar ele, pode ser que a família daquele cara apareça para infernizar a sua vida. Pois é, e esse conflito foi muito comum entre o clã de Gales e o clã de Gannis, né? Ou melhor, o clã de Orkney. O clã de Orkney com quase todo mundo. Que é o Gawain, o Mordred e os outros irmãos contra a família do Lamorak. Interessante também que como a família entra muita questão de herança, né? Quanto mais novo for o filho, menor vai ser o bônus que ele vai ter de amor à família, né? Filhos mais velhos ganham um amor à família integral. Filhos homens, né, consequentemente mais novos, vão deduzindo um ponto dessa paixão básica para cada posição assim na ordem de herança que eles têm. Então lá pelo quinto filho vai subtrair 4 pontos da paixão básica. Pois é. Mulheres não tem esse problema. Exatamente. Até porque, né, elas têm mais é que casar mesmo e morar com outro cavaleiro. Bom, depois do amor da família nós temos a hospitalidade, que é basicamente o respeito ao domínio do próximo, né? E a hospitalidade é super importante porque num universo onde as fronteiras, né, são bem marcadas e as estradas são muito perigosas, é importante você poder confiar na hospitalidade da pessoa que vai te receber. Então, se você é aceito sob a proteção de um lorde, ou senhor, ou até de um camponês em sua casa, você tem um dever moral de zelar pela segurança dele enquanto estiver lá, e 2, retribuir essa hospitalidade, não ofendendo, não criando nenhum mal para ele. A hospitalidade é uma coisa muito importante e que, junto com as outras todas, né, com as outras 3, basicamente define o seu caráter, né, como você é visto pela sociedade como um todo. Se você tem uma hospitalidade muito baixa, ninguém vai gostar de você, ninguém vai querer receber você sob seu teto, ninguém vai querer visitá-lo. Bom, disso você pode até não se importar. Mas você vai ser visto como um cara traiçoeiro. E francamente, numa sociedade medieval em que você depende das outras pessoas para a própria sobrevivência, não é legal você ser visto como um cara traiçoeiro. Exatamente. Bom, a paixão seguinte é a honra. E ela, ela é difícil de mensurar, né? É realmente complicado. Porque o que é honra, né? Quantas discussões a gente já não teve na mesa de jogo para tentar definir exatamente o que é honra? Na minha opinião, não dá para definir. Dentro do jogo de Pendragon, pelo menos, a honra é mais ou menos um resumo da ópera, de todos os seus traços de personalidade, de todas as suas outras paixões e de como você lida com isso. Quer dizer, é mais ou menos como um código de conduta pessoal que você tem, que, como já foi dito várias vezes, inclusive por você no jogo e tal, o valor da palavra, a honra pessoal dela, o orgulho pessoal daquela pessoa, mas também em alguma medida, a maneira como a sociedade enxerga você. Exatamente. A sociedade enxerga você como um cara honrado, ela espera que você cumpra a sua palavra, que você não seja traiçoeiro, que você, de maneira geral, diga a verdade e assim por diante. Por exemplo, a honra é uma paixão que é exclusiva, assim, da nobreza. Então, assim, é muito importante para os cavaleiros terem a honra alta para serem reconhecidos pelos outros, né? Porque, realmente, como você disse, é até uma medida de reputação deles. Claro, existe a glória, né? Mas a honra também é uma diferente forma de se ver a reputação. Camponeses não precisam de honra, padres não precisam de honra. Agora,
de certa forma, damas também não, mas damas com valores altos de honra são sempre muito valorizadas, porque elas são sempre vistas como exemplos, né, como modelos de comportamento. São consideradas como virtuosas pelo resto da sociedade. O que, aliás, é curioso, né? Já que virtude tem na raiz da palavra a raiz vir, que em latim significa homem. Então olha só como é machista a parada. Tem droga, né, cara? Ainda a respeito da honra, é curioso notar como a honra de todas as paixões, ela é uma que pode ser facilmente colocada num vilão. Uhum. Olha, por exemplo, o Sir Tarquínio. Né, sim, que eu até mencionei outra vez. Ele é um cara que capturava os cavaleiros da Távola Redonda. A um determinado ponto ele estava com 65 cavaleiros da Távola Redonda nas suas masmorras e estava constantemente acossando as estradas do rei e tal, desafiando qualquer um que passasse e tal. E ele estava numa perseguição louca pelo Lancelot. Mas ele era um cara que cumpria a palavra dele e que era extremamente honrado. Então quando ele luta com o Lancelot sem saber quem é o seu oponente, quando a briga se estende por mais de 2 horas sem que ninguém consiga uma vantagem, né, um sobre o outro, o Tarquínio propõe uma trégua e fala: olha, você lutou muito melhor do que qualquer outro que eu encontrei. Então, se você me revela a sua identidade, você me diz quem é, e aí eu prometo que eu libero todos os meus prisioneiros e tá tudo certo, e vamos lá. Você, por favor, só não diga que você é o Lancelot, porque aí eu vou ter que te matar. E, enfim, nós conhecemos como essa história terminou. E o outro exemplo completamente oposto de honra, né, vilanesca, é o Ser Bruto Sem Piedade. Que, na verdade, de cavaleiro só tem a armadura e a espada, né? Porque o cara é um Rogue Knight completo, desonrado, que você faz passar por cavaleiro e faz todos os atos vilanescos, né? E honra, enfim, ele devia ter uma paixão de anti-honra, né? Curiosamente, na quarta edição ele era um cara casto, né? O Greg Stafford deve ter tirado isso de algum outro aspecto da lenda e tal. Eu não me recordo agora. Até andei lendo o Thomas Mallory recentemente, mas sei lá, vou procurar em outras fontes aí pra ver de onde vem a castidade de Ser Bruto Sem Piedade. Mas o fato é o seguinte: a honra é meio coringão, né? É uma das duas paixões que eu acho que você sempre pode tentar puxar para se inspirar, assim, distorcendo um pouco os eventos, né? Para poder tentar buscar uma inspiração. Mas eu deixo uma regrinha aqui de dedão, né? Para quem quiser, uma rule of thumb. Se você tiver na dúvida, vê se o motivo vai se encaixar em alguma das outras 3 paixões acima, né? Lealdade ao Lorde, amor à família, hospitalidade. Se você achar que pode se encaixar numa delas, vai por ela, né? Agora, se não, você pode tentar pela honra. Se tiver assim, bem em dúvida, né? Não tiver muito claro. Agora, essas são as 4 paixões básicas. Além dessas 4 paixões básicas, existem uma infinidade de outras. Uma das principais, e que é até uma paixão inicial para muitos dos cavaleiros, principalmente de Salisbury e Chichester, né? É o ódio aos saxões, né? Mas na verdade a paixão de hate ela pode ser uma pessoa, a um povo, a um país, a um grupo, né? Mas basicamente é isso, é uma paixão de ódio extremo a um grupo de pessoas ou a um indivíduo em si. Assim como a paixão de amor, que a gente vai falar já já, a paixão de ódio não pode ser indefinido, não pode ser uma coisa abstrata. Então tem que ser uma pessoa, um grupo, uma cultura, um país e assim por diante. Não tem que ter um objeto de ódio, né? Um objeto, ele tem que ser definido assim. E é uma paixão assim, bem fácil de você usar. Porque não tem mistério. Não tem mistério, cara. Mas geralmente tem muito problema, né? Você várias vezes pode se colocar em situações complicadas, em saias justas, especialmente diplomáticas. Você está numa situação cercado por pessoas ou com uma pessoa, né, do foco desse ódio, e que esteja relacionado, né? Sim, de fato você imagina a seguinte cena: você tem vários cavaleiros de Salisbury e Chichester que passaram a vida inteira lutando contra saxões, isso no período assim inicial do reino de Arthur, e que subitamente precisam sentar à mesa com os saxões e negociar um tratado de paz. Sendo que, dependendo da época, eles já estão cientes, por exemplo, que esses saxões são filhos, sobrinhos, talvez até netos, daqueles saxões da Noite das Facas Longas. Então, você pode imaginar que do lado de Logres, todos aqueles caras têm um rei saxon bem alto. Então, como é que você vai sentar à mesa para negociar com o objeto do seu ódio puro e
destilado. Porque no mínimo o pai, o avô, algum parente muito próximo do cavaleiro morreu nessa noite, né? Talvez até o próprio jogador tenha morrido. E uma outra paixão é o amor. Que pode ser o amor a uma divindade ou o amor à sua esposa. Existe ainda uma paixão que é chamada de amor no Pendragon, que no inglês a paixão ao divino ou à esposa é o love, né? Mas o amor, como a gente costuma chamar, esse amor romântico, a gente vai deixar para um outro episódio quando a gente falar aí de cavaleiros românticos. Mas o love date, né, e o love spouse, né, sua esposa, são duas paixões assim bem interessantes, porque, por exemplo, esposas, a maior parte dos casamentos medievais são um contrato, né, que é feito pelo lord para aquele cavaleiro ter um bom casamento, ganhar terras ou algum dote ao casar com uma esposa, e geralmente não há qualquer emoção envolvida nisso. Só que às vezes pode haver, e mesmo dentro de um casamento arranjado, pode existir amor depois, né? Então, algumas vezes pode surgir um amor verdadeiro entre um homem e uma mulher, a esposa e o marido. E essa paixão reflete justamente isso, o grau de comprometimento que esse casal vai ter um com o outro. O problema mesmo é na tradução, né? Porque no original tá em amor, como em latim, e quando é uma paixão carnal, uma coisa assim, ou a paixão por um ideal divino, aí ele usa a palavra love, né, em inglês. Eu me pergunto se em português a gente não poderia usar eros para amor carnal e de repente uma outra amor mesmo para uma coisa mais romântica ou divina. Ou então fazer as divisões, né, teológicas comuns. Ágape, Eros e Philos. Ou então bota o amor, né, no inglês em paixão. E tá tudo resolvido. Bom, e tem o love date, né, o amor à divindade. Pode ser seu deus, a deusa, a Odin, Wotan, o que quer que seja. E isso geralmente quem tem são padres, sacerdotes, irmãos, como o nosso caro irmão de Bora aqui, e que não necessariamente precisa ser alto para você ser um membro do clero, né? Mas só é uma necessidade. Na verdade, muitos monges, muitos padres tinham um valor muito baixo. Juntamente com valores altos de lustful e coisas assim. Lustful, mundano, indulgente. Agora é curioso que o Love Date, ele sempre vai ter um score inicial igual ao Pious do personagem. Então se ele for muito worldly, geralmente não vai ser muito alto. Tem uma paixão especial chamada de Fia, que é algo que todos os cavaleiros literalmente temem possuir. Portanto, eles estão sujeitos a isso. Especialmente quando no meio do encontro, na noite, nos sertões pictos, pictos flamejantes. Os flamejantes com suas barbas em chamas, com lanças pra cima de você. Mas o Fear é o seguinte, é uma paixão que é sempre imposta pelo GM. Você, obviamente, não deseja ter uma paixão de Fear. É uma paixão que você não pode usar para se inspirar. Ela nunca vai te dar bônus positivos para se safar de situação nenhuma. E é uma paixão que quando você tem, você é obrigado a rolar cada vez que você encontra um objeto do seu medo, do seu terror. Então, nas nossas histórias, eu disse que entre os Pictos existiam unidades de elite, né, tropas de choque Pictos, por assim dizer. Isso foi muito escroto. E muito maligno também. Que assustavam seus oponentes, besuntando o corpo com um óleo especial, uma coisa assim, e tocando fogo nas próprias barbas. Então, os nossos jogadores apelidaram esses guerreiros de Pictos flamejantes. Tamanho foi o sofrimento, a dor e o terror puro causado por esses caras, porque eles eram casca grossa. E pela paixão que a gente ganhou. Não, eles eram casca grossa. Que alguém, em algum momento, por ter se inspirado contra um deles e falhado, eu imaginei que seria interessante gerar uma paixão de medo pelos Pictos flamejantes. Foi tenso a parada. É porque naquele dia os Pictos eles estavam inspirados e os dados também.
Mas o Fear não precisa ser apenas para coisas terríveis, mas mundanas. Pode ser para coisas sobrenaturais também. Você pode ter Fear, criaturas feéricas. Das fadas, né? Você pode ter Fear, de uma infinidade de coisas. Fear saxões, por exemplo. Imagina um cavaleiro que, quando era muito pequeno, teve a sua mansão, a mansão do seu pai, invadida por guerreiros saxões que queimaram, dizimaram, e ele só conseguiu sobreviver porque se escondeu debaixo de uma mesa, atrás de uma cortina ou algo parecido. É interessante lembrar que assim, o Fear, por ser uma coisa completamente irracional, não está ligada ao trait de covarde, né? Então assim, o cavaleiro ainda pode ser muito valoroso, mas o Fear age de uma forma completamente irracional nele. Então não necessariamente ele vai ganhar um cheque de covarde passando aí no teste de Fear. Mas se pelo menos tem um atenuante no Fear, é que geralmente o valor inicial dele não vai ser muito alto, né? Então geralmente vai ser um D6 mais qualquer coisa, no máximo talvez uns 2D6. Mas nunca vai ser 10, a menos que seja muito azar. Então assim, vai ser uma coisa que vai te deixar tenso, que pode causar muito problema, mas não vai ser sempre também que vai zoar contigo. Contos da Cantuária. Cara, a gente tava falando agora há pouco de medo, mas hoje eu tô trazendo aqui uma mídia, um filme que esse aqui é valente. Um filme de 95, dirigido por Mel Gibson, e você já deve saber qual que é, Coração Valente, cara, Braveheart no original. O filme que depois dele todo mundo teve a brilhante ideia de usar grandes lanças para se defender contra cargas de cavaleiros. Coração Valente é um filme interessante. Naquele ano não teve lá outras grandes produções assim no cinema. Foi um ano até relativamente modesto. Braveheart, Coração Valente, levou várias estatuetas, né, no Oscar e tal. Ele, como filme, não é exatamente lá essas coisas prodígios, mas como ideias para de Pendragon é sensacional. Não, cara, o filme é muito legal, sabe? Ele talvez não seja tão histórico como se fez crer, né? Ele criou muito em cima da lenda do William Wallace, que ele sim é um personagem real, mas a ficção do filme assim, foi muito grande. Mas pô, é uma narrativa muito legal, cara. E se eu não me engano foi a estreia do Mel Gibson como diretor, não foi? Eu acho que sim. Ele também é marcante por ter sido um dos primeiros filmes de aventura, de coisa assim, ou de fantasia histórica, que mostrava batalhas cruentas, né? Aliás, isso é uma ótima definição para Coração Valente, cara. É uma fantasia histórica. Não, cara, hoje em dia as cenas de sangue e tal são qualquer coisa. Mas na época, cara, era um choque. Membros decepados, cabeças achatadas com flares. Nossa, foi uma coisa absurda, né? Literalmente smash in the face. Né? E sem falar muitos peitinhos, né? Nem tantos, né? Como viriam a ser depois, né? Não, sim, mas naquela época no cinema, assim, pô, peitinhos franceses, peitinhos irlandeses, peitinhos escoceses. Era uma época mais pudica. Mas, cara, então, assim, é um filme que mostra muito, né? O poder da paixão. Mostra muito, assim, como pessoas simples, que bem motivadas, podem ser capazes, assim, de fazer grandes feitos. E, cara, isso daí é ótimo para qualquer personagem, né? Para qualquer jogo, para você ver como a motivação pode fazer a diferença, né? Quando você consegue alguém que dê essa força para os seus soldados. De certa forma, tem um quê do Rei Arthur nesse sentido, né? Que é aquele cara capaz de mudar o status quo. Exato. E em termos de referência visual para Pendragon, é um dos melhores filmes que tem. Assim, se você sai do óbvio, que é o Excalibur,
né? Se você está procurando outras coisas que não tem a ver com a lenda arturiana diretamente, é um filme muito bom para você ver, por exemplo, as relações entre senhores e vassalos e servos, como a realeza se comporta na corte, né? Como nas altas cortes assim e tal. Tem uma gama de personagens com vários tipos de características diferentes, então você pode explorar bem aí os traits e paixões. É um filme, com perdão do trocadilho, inspirador para Pendragon. É isso aí. Coração Valente, filme de 95, dirigido por Mel Gibson. Você pode tirar nossa vida, mas não pode tirar nossa glória! Rumores da Corte. Olá, damas e cavaleiros, nos reunimos aqui novamente na corte e olha só quem eu encontrei aqui voltando do seu serviço, que passou aí os últimos meses na fronteira lutando contra os saxões, Sir Edward. Olá, Sr. Rafael e ouvintes. Retorno das fronteiras de Salisbury nesse momento. A coisa está feia por lá, cavaleiro. Talvez tenhamos que conversar no próximo episódio sobre esses malditos que estão tentando nos invadir, esses saxões. Enquanto isso, vocês podem continuar comentando no fórum antes que os desgraçados nos cortem as conexões de internet. É bom porque a gente já vai trazer informações dos saxões para eles na próxima vez, mas enquanto isso a galera já pode ir gerando a paixão de hate saxons para poder usar aí já no próximo episódio, né? Isso mesmo. E o nosso fórum continua sendo bem comentado, Sr. Rafael. E ganharam glória o Caliban, O Breno, o Ayato, o Nick 1986, o Mário Márcio e o Nosso Senhor da Terceira Terra, o Marcelo Dior. e o Tarcísio Lacatos. Além disso, devo dizer que alguém ganhou 1000 pontos de glória nesse episódio. Então já vai poder usar o bônus de mais um nas suas habilidades cavaleirísticas, Sr. Rafael. Nerdcore, ganha aí 1 ponto de bônus de glória. Porque o Nerdcore, ele tinha na coleção dele alguns livros, assim, sobrando, tava de bobeira, tava falando, cara, quer me vender? Não, tá bom, vou te mandar. Ele me mandou, cara, a terceira edição do Pendragon, que é basicamente a quarta edição sem as informações do Night Adventures, que ele também mandou. Na mesma caixinha, o Tales of Magic and Miracles, que são aventuras. Aventuras também do Tales of Chivalry and Romance. Também parece muito maneiro, esses dois já na publicação da Green Knight. E, cara, o The Boy King, esse livro é muito maneiro, porque antes de termos um Great Piano Campaign, existia o Boy King, cara, e eu só tinha, assim, uma xerox de um livro que, pô, de um cara que eu achei há muito tempo, mas a xerox sumiu e o cara também nunca mais vi, não sei o quê, e eu já não tinha mais, e, cara, eu sou apaixonado por esse livro, e ele é muito maneiro, ele tá aqui, então, pô, Nerdcore, checa, aumenta um ponto de generoso, ganha 200 de glória pra cada um, fechando teu bônus total aí de 1000. Muito bem, o cara só faltou mandar a Excalibur no final, né, cara, pra completar o pacotão. Não, a Excalibur eu já tenho aqui, que é meu abridor de cartas. Que beleza. É, literalmente. Então, Sr. Rafael, pra quem não sabe, existe no site Terceira Terra o NTT News, que traz novidades aí do mundo RPGístico, algumas colunas que dão dicas sobre o nosso jogo. Dentro do NTT News nós temos uma coluna chamada Em Taberna Nós Somos, do Mário Márcio, nosso ouvinte assíduo que tem ajudado a divulgar o nosso podcast. Inclusive já nos citou lá. Primeiro, muito obrigado, cara, pela citação. E vocês podem ver aí nas show notes um link para essa coluna que vale a pena ser lida. É, e ele já falou aí da Lady de Charlotte, e o último texto dele ele também falou lá do filme do 13º Guerreiro, que é muito legal, que um dia a gente também ainda vai comentar aqui. Então, Mário, toma aí mais 200 pontos de glória. E uma sugestão, parece que ele tava querendo escrever uma série de contos. Cara, contos de fantasia, cacete, faz conto arturiano, pô, muito mais maneiro.
Então com isso encerramos mais um episódio do Great Pendragon Podcast. Você pode nos encontrar na nossa Manor, nas terras que nós saqueamos no Facebook, no www.facebook.com/GreatPendragon. E você também pode nos mandar uma andorinha azul no Twitter, no @GreatPendragon. E se você não souber escrever, você pode chamar o irmão de Bó para escrever uma carta aqui pra gente através do e-mail pendragon@terceiraterra.com. Você pode ajudar a manter a Terceira Terra no ar. Ao fazer sua próxima compra nas lojas da Amazon, Book Depository ou Nobulight, considere acessá-las através de nossos banners. Ganhamos uma porcentagem sobre as vendas. Também temos botões de doação na coluna da esquerda do nosso site, cujos valores vão diretamente para o nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nosso podcast para amigos, parentes, escudeiros, lords e demais damas e cavaleiros que lhe têm lealdade. Então, meus amigos, preparem suas armaduras que no próximo verão marcharemos para as fronteiras dos saxões. Então, cavaleiros, nos encontramos nas muralhas de Sauron. Ou nas de Silchester. Isso.